Sexta-feira Santa. Memória da paixão e morte do Senhor, duplos de primeira classe. A Sexta-feira Santa é dia de pesado luto. Cristo morreu, consequência do pecado. O império da morte sobre todas as nossas vidas humanas estende-se ao próprio chefe da humanidade, o Filho de Deus feito homem. Mas todos os cristãos sabem muito bem esta morte que Jesus partilhou conosco e que para ele foi tão atroz, estava nos planos de Deus respeitantes a salvação do mundo, imposta pelo Pai ao seu Filho. Foi por este aceite para nosso resgate. Dessa forma, a cruz de Cristo tornou-se a glória dos cristãos. Já ontem o cantávamos. Toda a nossa glória está na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja repete, apresentando esta mesma cruz à nossa adoração. Eis o madeiro da cruz, em que esteve suspensa a salvação do mundo. E aqui temos como Sexta-feira Santa, conquanto seja dia de luto, é também o dia que aos homens restituiu a esperança, o dia que conduz às alegrias da ressurreição. Primeira leitura. Oséias. Isso diz o Senhor, eles, em vendo em tribulação, dar-se-ão pressa em recorrer a mim. Vinde, voltemo-nos para o Senhor, porque Ele nos castigou, e Ele nos livrará. Ele nos feriu, e Ele nos curará. Ele nos dará a vida daqui a 2 dias. Ao terceiro nos ressuscitará, e viveremos na sua presença. Saibamos, aprendamos a conhecer o Senhor. A sua vinda está preparada como a da aurora, e descerá sobre nós como chuva temporã. E será o dia, costuma vir sobre a terra. E te farei eu, Efraim, que te farei eu, Judá. A vossa piedade é como nuvem matinal, e como orvalho transitório da manhã. Por isso é que eu os tratei duramente pelos meus profetas, e matei pelas palavras da minha boca, e os juízos que te exercerei sobre ti serão tão claros como a luz, porque o que eu quero é a misericórdia e não o sacrifício, o conhecimento de Deus mais que os holocaustos. Segunda leitura, Êxodo. Naqueles dias disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês será para vós o primeiro dos meses. Será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a assembleia dos filhos de Israel e diz-lhes: No dia 10 desse mês, cada um tome um cordeiro por família e por casa. E se o número de pessoas não for bastante para comer o cordeiro, convidará o vizinho que está pegado à sua casa, tantas pessoas quantas bastem para comer o cordeiro. E será um cordeiro sem mancha, macho, do ano. Podereis também tomar um cabrito. Guardá-lo-eis até o dia 14 deste mês. E toda a multidão dos filhos de Israel o imolará naquela tarde, e tomarão do seu sangue, e o lançarão sobre 2 ombreiras, e verga das portas das casas em que o comerem. Comerão as carnes assadas ao fogo na mesma noite, e pão ázimos com os alfaces agresses. Nada deles comereis cru, nem cozido com água, mas somente assado ao fogo. E comê-los-ei com cabeça, pés e intestinos, e nada dele ficará até a manhã. Se ficarem alguns restos, queimá-los-eis ao fogo. E eis, porém, como devereis comer: cingireis os rins, e tereis nos pés o calçado, e de bordões na mão, e comereis à pressa, porque é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo saiu Jesus com seus discípulos para outra banda da torrente de Cedron. Havia ali um horto, onde entrou ele e os discípulos. Judas, o traidor, sabia também desse lugar, porque Jesus costumava ir ali muitas vezes com os discípulos. Tendo, pois, Judas tomado a corte e os guardas, fornecidos pelos pontífices e fariseus, dirigiu-se para lá com lanternas, archotes e armas. Jesus, que sabia tudo o que estava para acontecer, adiantou-se e disse-lhes: A quem buscai? Responderam: A Jesus Nazareno.
Disse-lhe Jesus: Sou eu. Judas, traidor, também estava com eles. Apenas Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Perguntou-lhes uma outra vez: A quem buscais? Eles disseram: A Jesus Nazareno. Respondeu Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que ele dissera: Dos que me destes, não perdi nenhum. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou ela e feriu um servo do pontífice, cortando-lhe a orelha direita. Esse servo chamava Malco. Disse Jesus a Pedro: Mete a espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu? A corte, o tribuno e os guardas dos judeus prenderam a Jesus e manietaram-no. Primeiramente levaram-no à casa de Anás, por ser sogro de Caifás, que era o pontífice daquele ano. Caifás era aquele que tinha dado aos judeus o conselho de que convinha um homem morrer pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do pontífice e entrou com Jesus no pátio do pontífice. Pedro ficou fora à porta. Saiu então um outro discípulo conhecido do pontífice e levou a porteira e fez entrar Pedro. Então a criada da porteira disse a Pedro: Não és tu também dos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não sou. Os servos e os guardas estavam ao lume, porque estava frio, e aqueciam-se. Pedro estava também com eles a aquecer-se. Entretanto, o pontífice interrogou Jesus sobre os seus discípulos e sobre sua doutrina. Jesus respondeu: Eu falei publicamente ao mundo, e ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde acorrem todos os judeus, e nada disse em segredo. Por que me interrogas? Interroga aqueles que ouviram o que eu lhe disse. Eles sabem o que eu tenho dito. Tendo dito isso, um dos criados que se achava presente deu uma bofetada em Jesus, dizendo: Assim respondeu o pontífice? Respondeu Jesus: Se falei mal, mostra-me em que. Se falei bem, por que me bates? Anás então enviou manietado ao pontífice Caifás. Simão Pedro já estava a aquecer-se, e disseram-lhe: Não és tu também um dos seus discípulos? Ele negou, dizendo: Não sou. Disse-lhe um dos servos do pontífice, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha: Não te vi com ele no horto? Pedro negou outra vez, e logo cantou o galo. Levaram então Jesus da casa de Caifás ao petróleo. Era de manhã, mas eles não entraram no petróleo, para não se contaminarem, a fim de poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu fora para lhe falar, e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Disseram: Se não fosse um malfeitor, não entregaremos nas tuas mãos. Disse Pilatos: Tomai vós e julgai-o, segundo vossa lei. Disseram os judeus: A nós não nos é permitido dar a morte a ninguém, para se cumprir a palavra que Jesus dissera, significando que a morte havia de morrer. Pilatos entrou de novo no petróleo, chamou a Jesus e disse-lhe: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Dize isto de ti mesmo, ou foram os outros que te disseram de mim? Respondeu Pilatos: Porventura sou eu judeu? A tua gente e os pontífices é que te entregaram nas minhas mãos. Que fizeste tu? Respondeu Jesus: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros haviam de lutar para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Logo tu és rei. Respondeu Jesus: Tu o dizes, sou rei. Nasci e vim para o mundo para dar o testemunho da verdade. Todo aquele que está pela verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos: Que venha a ser a verdade. Dito isto, tornou a sair para ir ter com os judeus, e disse-lhes: Não encontro nele crime algum. É costume pela Páscoa soltar-vos um prisioneiro. Que quereis então que vos solte o rei dos judeus? Eles puseram-se de novo a gritar: Não, não este, mas Barrabás. E era Barrabás um ladrão. Pilatos tomou então Jesus e mandou-o açoitar. E os soldados, tecendo uma coroa de espinho, puseram-lhe na cabeça e vestiram-lhe um manto de púrpura.
Depois, aproximando-se dele, diziam: Deus te salve, rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Saiu Pilatos outra vez e disse-lhes: Vou trazê-lo cá fora, para verdes que não encontro nele crime algum. Saiu, pois, Jesus com a coroa de espinho e manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Então os príncipes dos sacerdotes e ministros, ao vê-lo, puseram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Diz Pilatos: Tomai vós e crucifica-o, que eu não encontro nele crime algum. Responderam os judeus: Nós temos uma lei, segundo essa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pilatos, ao ouvir essas palavras, ficou ainda com mais medo. Entrou de novo no petróleo e disse a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não lhe deu respostas. Disse Pilatos: Não falas? Não sabes que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Respondeu Jesus: Não terias poder algum sobre mim, se não te fosse dado do alto. Por isso aquele que me entregou a ti tem o maior pecado. E deste modo procurava Pilatos pô-lo em liberdade. Porém os judeus gritavam, dizendo: Se solta este, não é amigo de César. Pois todo aquele que se faz rei é contra César. Pilatos, ao ouvir essa palavra, conduziu Jesus para fora e citou no seu tribunal, no lugar chamado Litostrotos, e em hebraico Gábata. Era para a Seve da Páscoa, acerca da sexta hora, e disse aos judeus: Eis o vosso rei. Mas gritaram: Morra, morra, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Então ele crucificar o vosso rei? Responderam os pontífices: Não temos outro rei senão César. Então entregou Jesus para ser crucificado. Pegaram, pois, em Jesus e conduziram para fora, e com a cruz aos ombros. E lá foi para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali crucificaram, e com ele os outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Mandou Pilatos escrever um letreiro e pô-lo no topo da cruz, e dizia assim: Jesus Nazareno, rei dos judeus. Muitos judeus leram esse letreiro, pois era perto da cidade o lugar onde Jesus foi crucificado. E estava escrito em hebraico, grego e latim. Os pontífices dos judeus foram logo dizer a Pilatos: Não escreva rei dos judeus, mas este homem disse: Eu sou o rei dos judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrito está. Os soldados, depois de terem crucificado Jesus, tomaram os seus vestidos, de que fizeram 4 partes, um para cada soldado, e a túnica. A túnica não tinha costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram por isso uns aos outros: Não a rasguemos, mas deitemo-nos à sorte e verga a quem toca. Assim se cumpriu a escritura: Repartiram entre si os meus vestidos e deitaram à sorte a minha túnica. E foi o que fizeram os soldados. Ao pé da cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava, disse para sua mãe: Mulher, aí tens o teu filho. Depois disse ao discípulo: Aí tens a tua mãe. E dali por diante, o discípulo levou-o para a sua casa. Depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado para se cumprir a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Os soldados, ensopando do vinagre, com uma esponja atando a um ensope, chegaram-lhe à boca. Jesus, provando o vinagre, disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Os judeus, como era para a Seve, para não ficarem os corpos na cruz durante o sábado, pois era aquele dia de sábado de grande solenidade, foram pedir a Pilatos que lhes quebrassem as pernas e tirassem dali. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro com quem ele fora crucificado. Mas quando chegaram a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança, e ali saiu sangue e água. Aquele que isto viu dá testemunho disso, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis.
Porque essas coisas aconteceram para se cumprir a Escritura. Não lhe quebrareis osso algum. E outra Escritura diz ainda: contemplarão aquele a quem transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que oculto por medo dos judeus, foi pedir a Pilatos que lhe deixasse levar o corpo de Jesus. Pilatos deixou. Ele foi e levou o corpo de Jesus. Nicodemos, que tempos atrás tinha ido de noite ter com Jesus, chegou também com uma composição de mirra e aloés de cerca de 100 libras. Pegaram no corpo de Jesus e envolveram-no em lençóis com aromas, segundo a maneira de sepultar usada entre os judeus. Junto do sítio que Jesus foi crucificado havia um horto, e no horto um sepulcro novo, em que ninguém ainda tinha sido sepultado. Como era dia de Parasceva dos judeus, o sepulcro estava perto, e ali depositaram Jesus.